Se você curte um pouco de ação e história de zumbi, tenho certeza que vai adorar essa obra, principalmente um pouco das reviravoltas que vai encontrar no caminho. Então eles apresentam Zumbi Dad. Vamos para ele. É possível ouvir alguém dizer: "Filha, me perdoe." E então nos é mostrado a cena de uma mulher caída no solo, aparentemente perfurada. E a voz continua dizendo: "Eu matei você." E então nos é mostrado um homem em frente àquele corpo. Ele está chorando em prantos e continua falando: "Eu matei você por 99 vezes." Galera, isso aqui parece que vai ser legal, viu? Vamos ver como é que vai ser. Ele continua se lamentando um pouco no solo e depois já se ergue, limpando as lágrimas de seus olhos. Enquanto continua limpando, ele fala que essa vai ser a última chance restante e pede para Dami, que provavelmente é a zumbi que está lá no chão, e filha dele, confiar nele. E ele diz furioso que dessa vez não irá falhar. Corta para a cena de alguém um pouco assustado, aparentemente ao ver uma notícia na TV. Pois lá mostra uma cena completamente apocalíptica de zumbis devorando e matando tudo à sua frente. E então chega alguém no recinto e diz: "Pai, o que você está assistindo?" E então vemos o pensamento do Prota, dizendo que o mundo se colapsou e eles tiveram que sobreviver. Que em seguida corta para uma cena dele em prantos enquanto chora para a filha dele não deixar ele sozinho. E ele continua dizendo que para um homem velho e uma garota nova sobreviverem, esse mundo era infernal. E ele diz então que ambos morreram. Ele, da forma que vocês estão vendo, ela, provavelmente infectada. E ele nos diz que no momento que tudo acabou, foi dado a ele outra chance. E aparece em sua frente um anjo celestial tesudo, e ele fica de joelhos. Então vemos a cena dele acordando novamente, 99 acima de sua cabeça. Putz, acho que eu tô ligado o que tá rolando, acho que ele vai ficar morrendo essas vezes aí. Eu tô bem? Como assim? O que aconteceu? Ele fica surpreso e então se toca. Que número é esse sobre minha cabeça? Então ele bate em uma porta violentamente. Dami, abra a porta, abra rápido! E ela abre zangada, dizendo que a essa hora da noite? O que foi agora? E ele fica espantado, perguntando se ela está bem, perguntando se ela está viva. E ela pergunta para ele espantada também se ele teve um pesadelo, né? Então ele segura o braço dela com força, enquanto pede para ela seguir ele sem perguntar nada. E ela realmente continua perguntando: "O que foi?" Ela continua dizendo que está cansada e pede para ele soltá-la e explicar. E ele fala que não tem tempo para isso. Senão, ambos vão morrer. E então nos é mostrado uma cena incrível de um zumbi desfigurado pulando em cima do cara enquanto ele fala isso. E ele acorda mais uma vez, assustado, gritando, e agora com o número 98 sobre sua cabeça, que antes era 99. Espantado novamente, olha para o espelho e nota o que eu acabei de dizer no quadro anterior, que realmente está 89 na cabeça dele. E aí ele se toca que essa é a quantidade de vidas que ele tem. Em outras palavras, há chances para salvar a Dami. Ele continua dizendo que fez o seu melhor para salvar ela da forma que pôde, mesmo claro que isso signifique abandonar a sua humanidade. Como pai, ele faria qualquer coisa por ela, mas durante tantos confrontos, ele acabou percebendo que apenas isso não seria suficiente, pois sejam 100 ou sejam 1000 vezes, tudo acabava acontecendo da mesma forma. A filha que ele tanto amava sempre acabava se tornando uma zumbi e morrendo em sua frente. E ele morria logo em seguida. E então ele diz: tudo que um pai fraco pode fazer é deixar sua filha morrer. E mais uma vez acorda chorando. E chorando muito. Pai, o que aconteceu? Tá fazendo tanto barulho no meio da noite? E nos mostra a cena dele preparando um arsenal gigante. Mais uma vez. Ela fica espantada, obviamente. E ele, após tanto ver sua filha morrer, não resiste e dá um abraço apertado nela, dizendo que promete, mesmo que ele fale 100 ou 1000 vezes, ele vai voltar e salvar ela, mesmo que ele fale 1 milhão de vezes. E ele diz para ela para confiar nele, seja o que for. E ela fica confusa, não entende bem. Provavelmente tá achando que o velho bebeu uns goró muito doido. E nos mostra novamente a cena do início. Ele apenas com uma vida sobre sua cabeça, carregando o corpo de sua filha. E após 99 tentativas, ele encontrou o abrigo perfeito. Ele nos diz que soldados da base do Exército Nacional protegem o local de ponta a ponta, e os médicos da unidade hospitalar tomam conta dos feridos. Uma casa realmente perfeita para se viver, onde a ordem não havia colapsado devido às condições favoráveis e coincidências. Ele nos diz que viveu aqui sua vida toda, só para testar o local, tá? Só para testar. Ele nos diz então que faz 40 anos que chegou aqui. Triste, porque sua filha se foi naquela época. E ele então diz, falando para ela que teve que ser cuidadoso,
pois essa é a última chance dele. Não pode haver falhas. E agora, ele tem certeza. Esse lugar não é nada perigoso se ele conseguir chegar vivo aí. Esse é o destino final deles, com certeza. E diz pra ela esperar ele, porque ele já já vai rever ela. Bang! É isso que tá escrito. E então nós vemos o cara obstinadaço, menor. Já está vestido pro trabalho, filhinha arrumada, hora do show. Poxa, até ela parece estar sabendo das coisas. Quando Daejeon, que é o nome do prota, tinha acabado de chegar no abrigo final, sua filha morreu. Ele nos diz que ela morreu por um simples descuido, enquanto estava com o rosto completamente enraivecido. E então ele tentou por 40 anos achar a forma perfeita de não cometer nenhum descuido. E nos diz que dessa vez tudo dará certo. E aí quando ele sai de casa tem o quê, ó? Um zumbizão, velho. Caloteiro querendo cobrar ele. Puta que pariu, uma horda de zumbi na frente dele. Essa aí me pegou de jeito, eu não sabia que tinha isso aí, velho. Caralho. E ele então fica espantado. E nos é dito que essas são as variáveis. Não dava para prever tudo. E então ele nos diz que tentou dezenas de vezes durante os últimos 40 anos. Mas devido a uma variável que ele nunca considerou, ele simplesmente congelou. Pois essa era a situação que nunca havia acontecido antes, durante as tentativas. E então todos os zumbis vão em disparada de encontro a ele. Essa é uma condição tão óbvia que não podia ser duvidada. Logo em sua porta de saída, não havia nada que ele pudesse fazer aparentemente. E então a filha dele grita. Ele a empurra com força para dentro de casa, fazendo ela cair no chão, enquanto fecha a porta e olha para ela tristemente. E então ela grita desesperada: Pai, o que está fazendo? E nos mostra a cena dele lá fora, com os zumbis segurando a porta. E ele nos diz que isso é uma dor que te rasga ao meio, a dor de perder um filho. Ele nos fala que é como a dor de ser triturado. A dor dos intestinos dele sendo rasgados é familiar para ele. E nos mostra a cena da filha dele quando ainda era um bebê. Ele totalmente feliz ao ver ela. E lembra dos momentos felizes que tinham juntos naquela época. E diz para ela não chorar, enquanto sabe que esse é o seu fim. E então ele se pergunta se tudo vai acabar assim, se ele vai morrer para sempre, enquanto lembra das vezes que sua filha morreu. Batendo o pé com força no chão, ele diz que não aceita isso. E então nos mostra uma aura saindo dele, enquanto todos os zumbis começam a levitar. Mesmo que sejam 100 ou 1000 vezes, eu posso até morrer. Mas se minha filha ainda viver, mesmo que eu morra, eu não posso morrer agora. Caralho, velho, você foi bem B10, tá ligado? Ele tá farmando uma hora aqui no mangá, velho. E então todos os zumbis são jogados pra longe. Ele então pega o zumbi pela cara na verdade, ele pega a cara do zumbi e desmonta o desgraçado. E então ele vai socando e derrubando um a um, com várias piruetas peruanas. Nos mostra até um zumbi mordendo ele. E ele mordendo de volta. Galera, não queria dizer nada, não, mas nessa cena aqui parece que ele tá colocando o zumbi pra mamar, tá ligado? É só uma observação. E ele com o braço atravessado e com outro zumbi no meio do soco, tá ligado? Vai pular pra cima de mais alguns, que são totalmente destruídos por ele, cara. Num piscar de olhos, não tem condição, tá ligado? Essa aqui é completamente B10, eu gostei pra caralho dessa cena. E nos mostra cena de todos os zumbis aí, todo fodidos, tá ligado? Lascados. E ele aí, ó, farmando aura. Nessa hora do dia, pô. Não é nem meio dia ainda, já tá farmando aura, velho. Enquanto vê os outros zumbis totalmente destroçados. E aí, é claro, né? Depois de farmar muita aura e ego, ele olha pros outros zumbis, que logo se assustam, velho. Pô, então quer dizer que os zumbis têm um pouco de ciência, né? Sem falhas. Esse é o número de vezes que ele tentou e morreu. E vemos sua filha do outro lado da porta, sem saber o que está acontecendo. Então ela abre calmamente e o cara diz pra gente que mais uma chance lhe foi dada. Não se preocupe, Dami. Mesmo que eu deixe de ser humano, irei te proteger até o fim. Você está bem, minha filha? E, mano, o maluco, ficou totalmente shapeado, velho, depois de ser esbagaçado por zumbi. Não, essa é a receita. Esse é o suco. O papai sempre irá te proteger. E então nos é revelado que já se passaram 7 dias desde o início do surto zumbi. E então nos é mostrado a cidade, Seoul, o distrito de Mapo. E nele podemos ver um Waymart, ou seja, um supermercado. Porra, o que é isso? Quem são vocês? Diz esse cara aleatório que parece ser um soldado. E ele está de frente ao Waymart, enquanto o Prota aparece em sua frente, tentando proteger a sua filha. E o soldado continua perguntando: tem zumbi por todo canto. Como vocês chegaram aqui vivos? Essa é a questão, meu rapaz. O Prota não tá mais vivo, não. Falem, ou irei meter bala na sua cabeça. E o soldado, olhando pro Prota, pergunta o que tem de errado com a cara dele. E ele fica espantado porque finalmente entende. E então diz em voz alta: Você é uma celebridade?
Essa, essa me pegou de jeito. Eu tenho que dizer que essa me pegou de jeito. Que droga. Já que está usando. Não, peraí, ele falou isso mesmo. Ele disse que ele é uma celebridade só porque ele tá usando óculos. Até o Prota fica sem entender nessa cena, mano. Não, isso foi muito aleatório. E então chegou uma mulher dizendo para eles saírem dali. E nos é revelado que seu nome é Chahayeri, que era a antiga capitã da unidade Tigre. Não há espaço para vocês aqui. Vão para outro lugar. Continua dizendo. Em voz alta. Tá surdo? Mete o pé. Cara, só por ela ter falado assim, eu já tô shippando ele com ela. Foda-se o resto. E ela não consegue entender porque o cara fica caladão, tá ligado? E aí o Prota, todo fofinho, diz: Minha filha esteve andando durante uma semana inteira. Sua asma piorou muito, está atacando. E ela está sofrendo muito. Por favor, me ajude a ajudar minha filha. Enquanto ela tosse de fundo. E então ele fala desesperado que se for pedir muito, que ao menos fique com ela para cuidar dela. E diz que implora por isso. Essa cena é boa, porque ele implora para que se for pedir muito isso aí que ele acabou de dizer, para que eles fiquem com ela para cuidar dela. E a filha dele fica tipo assim: Como é que é, coroa? E a garota fica apática, sem ter porra nenhuma. E depois ela fica full pistola metralhadora bazuca, aparentemente sem motivo algum. E o carinha de fundo diz: Esse filho da puta ficou doido? Acha que esse papo emotivo vai funcionar com a capitã? Esse que eu não esperava, não, velho. E a gente vê ela chorando de fundo, velho. Até o cara tá surpreso pra caramba. Deixe eles entrarem, diz a capitã. E aí ela diz pra não se enganarem, tentando disfarçar, né? Que ela só tá precisando de mais mão de obra no mercado. E o Prota diz pra ela limpar o nariz que tá escorrendo. E ela sai de lá pistola. E o Prota olha fixamente para ela. Depois esbanja um sorriso de canto, nos dizendo: Ela continua a mesma. Capitã Charriere, uma soldada aposentada, entre aspas, que reuniu os sobreviventes. Ou seja, galera, ele a conhece não de agora, conhece de quando ele passou 40 anos naquele refúgio. Por isso que ele sabia que ela estava no mercado nesse momento. E ele diz que ela é fria como uma serpente. Mas ela é fraca contra histórias parentais. Aí a filha dele fica irritada, gritando com ele e dizendo que esse não era o plano, tá ligado? E aí ele diz: Calma, filha, me deixe explicar. Vocês venham comigo. E aí a filha finge que tá torcendo para um caralho, tá ligado? Pra não, pra não levantar suspeitas. Tá de brincadeira comigo, garoto? Vamos, filhinha, vai dar certo dessa vez. O Prota então nos fala que o estado mental da Dami está pior que o normal. Ela precisa descansar logo, ou então ficará tudo mais perigoso. Tudo isso por causa de duas variáveis inesperadas: o incidente de uma semana atrás, e o Prota continua dizendo que não consegue entender. Ele foi mordido por um zumbi e ficou mais forte que eles ao invés de morrer. Ele continua dizendo que esse corpo não pertence mais a ele. Será que ele se tornou um zumbi? Então ainda não caiu a ficha para ele 100%, galera. Ele nos diz que o mercado é o lugar ideal para sobreviver no momento, pois está cheio de comida e é o único local protegido por soldados de verdade no momento. Ele vai andando e pensando que ela ficará segura aqui, enquanto olha para escombros. Porém, ele fica achando estranho. E então ele pergunta para o soldado por que a construção do lado desabou, já que ela nunca tinha feito isso antes. E o cara simplesmente diz que ele é estranho. Veio do futuro, por acaso? E o soldado começa a nos explicar que há 3 dias atrás, os zumbis atacaram eles freneticamente. Uma enxurrada gigante. E galera, então quer dizer que não foi só com o Prota, tá? E ele continua dizendo que a capitã atraiu eles para a construção ao lado e logo em seguida ela acionou explosivos que tinham instalado no local, tá? E isso que destruiu a região. E o soldado nos diz que eles devem estar igual lulas secas agora. Com sorte, alguns deles devem ter sobrevivido, porém, devem estar presos lá embaixo e vão começar a sair aos poucos. Então o soldado percebe que o cara tá olhando para o local do escombro, e ele tá olhando com um olhar meio puto. Tá olhando o quê, safado? Você não está pensando que eles iriam se pendurar naquela corda, não é? Eita porra, agora eu entendi o que tá acontecendo. O Prota tá olhando pra esse bicho gigante aqui. E tá prestes a comer o cara. Puta que pariu! Meu Jesus do céu! Não, essa porra aqui é completamente medonho, completamente absurdo, velho. Depois de 3 anos, o soldado finalmente percebe o bicho atrás dele. Logo em seguida, o seu barriga ergue o braço e vai com tudo em direção ao soldado. E acerta freneticamente, esmagando ele completamente. Agora o alvo dele é a capitã. E ele vai em direção a ela com um soco também para tentar esmagá-la. Porém, a capitã é formada em Resident Evil 4. Ela apertou R1 e L1 no momento certo e conseguiu esquivar. E os soldados começam a gritar dizendo que estão avistando zumbis, porém não sabem de onde eles vieram. A capitã então assume a posição de ataque e manda todos abrirem fogo contra os zumbis, que logo começam a realmente abrir fogo. O zumbi gigante começa a sentir as picadas de mosquito ao seu redor, e ele se irrita para um caramba e vai em direção aos soldados, atacando
todos eles freneticamente, igual fez antes. Um dos soldados caiu em prantos no chão e o zumbi já se prepara para atacá-lo brutalmente para tirar sua vida. Mas ninguém contava que a mochila do Prota iria acertar freneticamente a cara do zumbi. E então a capitã, que é a Viúva Negra, que é o codinome dela, salvou o cara e depois repreende ele. Fique junto, tá querendo morrer? E ela fala consigo mesmo para ter foco, porque isso não é igual a 3 dias atrás. Não é um zumbi normal. Então ela se ergue e um pronunciamento rápido manda todos irem para dentro do mercado o quanto antes. O Prota tenta falar alguma coisa, mas ela manda ele se calar e correr. Então o Prota olha para o lado e de repente começa a exalar um pouco de aura. Então ele muda de direção e vai em direção ao zumbi para atacá-lo com um golpe feroz. E esse cara aqui tá ficando bom, viu? Quero só ver o que vai acontecer agora. A capitã Viúva Negra então diz que quer atrair ele para a barricada no mercado, pois mesmo ele sendo tão grande, ele não vai conseguir derrubá-la instantaneamente. E esse tempo será necessário para que ela ache um ponto fraco para ele. E então que ela se depara com o pior. Todas as pessoas ainda estão no primeiro nível, no térreo. Ela achou que todos já haviam evacuado. Então ela vira de volta para o combate e diz que vai ter que destruir aquilo sozinha, e manda os outros soldados entrarem para o prédio. Ao virar para trás, ela nota que a garota está sozinha, e logo em seguida pergunta cadê o pai dela. Ela começa a achar cara, galera, ela não acha que o cara foi devorado, ele nem foi lutar, ela acha que o pai simplesmente abandonou ela, e aí ela fica pistola por causa disso, tá ligado. E a garota simplesmente aponta pra onde o pai dela tá, que é o quê? Solando um zumbi na porrada. E aí ela olha de canto, e vê que o prota copiou a o ataque máximo do zumbi, ó, mãozinhas juntas em oração, né. Mas não é pra oração que ele usou isso, é simplesmente vai esmagar a cabeça do zumbi. Ou seja, galera, o zumbi gigante foi brutalmente molestado pelo Prota. Caraca, velho, não sobrou absolutamente nada pra contar a história desse zumbi. E o pior é que o Prota continua marretando ele. Ele não para, velho, é imparável. E todo mundo tá olhando pra aquilo sem entender absolutamente nada. A cena clássica, velho, o pai vai lá e cobre os olhos da filha pra não ver, tá ligado? Que é realmente brutal. E então, o zumbi já sem vida é desvivido. E o cara sai andando de lá tranquilamente, aparentando estar um pouco cansado. E a soldada armada ainda tá incrédula na frente dele vendo o que acabou de presenciar. O Prota então pede desculpas e continua dizendo: "O papai não conseguiu cumprir sua promessa, Dami, porque eu estava com muito medo de você se machucar." E claro, né, a soldado vai lá e toma a providência mais sensata, aponta a arma pro cara. Sério mesmo, isso aí qualquer um faria. "Você? Quem caralhos é você?" diz ela. "Eu sou um cara que é herói por diversão." Não, tô usando essa cena, ele falou nada. "My name is Ryumen Sok. Sou o pai da Dami e também sou." E a Dani, vendo essa cena, só consegue pensar e parar, para ele não revelar seu segredo agora. E ele continua a frase dizendo que é um zumbi experiente. E ele diz isso nessa pose B10, né. E nesse momento, a soldado e a filha dele se perguntam: "Experiente?" Então ele fala que desde o surto ele ficou observando as características e as fraquezas de cada zumbi. E sorrindo ele diz que felizmente pôde ser útil hoje, ao seu lado. E é do nada, como desculpa, né, ela fica toda coladinha com o Prota e coloca uma faca em seu pescoço. "O que tá fazendo?" E ela então manda a garota se calar. E a soldada então fala o óbvio, que ele desceu o sarrafo em um monstro que é imune a balas, e esses olhos vermelhos, o que há com eles? Responda! Você ao menos é humano? E tá naquela cena que meu chip tá dando certo. E então o cara diz que não, as balas fizeram efeito sim, por isso que ele conseguiu fazer aquilo. Migué do caramba, velho. E aí ela fica doida perguntando: "Como assim?" E ele diz que as balas enfraqueceram ele pra caramba, e ele só finalizou o cara. Ele então denomina esse zumbi como comedor. Ele diz que é formado por outros 2 zumbis e possui uma força imensa, além de uma resistência absurda. Mas até mesmo eles têm fraqueza. E no caso deles, a fraqueza é o queixo. E ele pensa pra gente: tecnicamente não está errado. Se você der uma lapada com um martelo de aço, aí sim realmente a fraqueza é o queixo. E ele então diz, olhando tão pertinho dele, que faz meu chip ficar muito mais real. E seus olhos? E ele diz que só tem uma condição genética, que tem falta de melanina. E ele fala que é por isso que ele cobre os olhos dele, porque esses olhares que estão fazendo para ele agora deixam ele totalmente desconfortável. E então ele pergunta, olhando para ela: "Me diga, ainda pareço ser um zumbi para você?" E ela fica surpresa e pensa que ele é suspeito e que tem algo errado com certeza. Mas aí ela diz que não tem como um zumbi proteger a própria filha. "Irei permitir, entrem." E é literalmente essa cena que a gente vê. Entrem. E mostra essa cena.
entendam como quiser. E ela então diz que manterá o olho nele, de toda forma, então que é para ele se ligar. Então ela sai de lá pensativa, sobre os soldados que acabaram morrendo naquele local em tão pouco tempo. E os carinhas chegam perguntando se ela está bem. E ela já chega dando uma bicuda na canela dos caras. E então ela chega já falando uma regra para ele. Em caso de emergência, os civis devem ser evacuados para local seguro. E pergunta por que isso não foi feito. E o carinha simplesmente diz que entraram em pânico. E ela putaça diz que se aquele monstro não tivesse sido parado, todos teriam ido de base. E ela então diz que se isso acontecer novamente, não será o zumbi que irá comer eles. Ou seja, galera, provavelmente ela tem a peça, o molho. Certo, capitã? E o cara diz para ela ficar bem. E então vemos a cena dentro do mercado. E a filha dele fala: Obrigado, meu bom senhor. E ele pergunta pelo quê. E então ela fala que foi por não terem pego ele. E aí ela continua falando: Como consegue mentir na cara dura? Meu coração quase explodiu, porque pensei que você já era. E ele fala que a soldado não é alguém que cairia num blefe, e ela não iria puxar uma arma do nada. Então a filha dele pergunta se ele conhece ela, e ele diz que não, não é dessa forma. E aí a filha dele fica desconfiada. Ué, pai, você sabe o que é um blefe? Quem te ensinou essas palavras? E aí ele fala que foi a filhota dele. E ela diz: Eu? Não me lembro de ter te ensinado nada. E ele diz então que ela fez. E continua dizendo que, para falar a verdade, ela ensinou para ele muita coisa. E aí nos mostra a lembrança dele no passado, quando eu ainda tinha 40 vidas restantes. E a filha dele diz assim: Muito? Como assim? E ele, então ele disse para ela ficar aqui sentadinha, pois ele vai buscar comida. Enquanto levanta para sair, ele olha para ela com um tom bem feliz. E então ele lembra daquele dia um pouco mais cedo, onde ela pega o óculos e diz: Prometa que você não vai contar a ninguém sobre a sua mudança. Se encontrar pessoas, eles podem acabar te machucando. Prometa manter isso em segredo, certo? Ele pensa que ela está certa, porque se a identidade dele for exposta, todo mundo ao redor dele entraria em pânico. Dami, o papai voltou! E ele encontra ela deitada no chão, dormindo. Então logo pega uma coberta e coloca sobre ela. E ele pensa consigo: mas por quê? Por que os zumbis estão aparecendo em hordas mais rápido do que antes? Mais de 100 zumbis na porta e mutantes depois de apenas uma semana. Isso é inédito. Em nenhuma das minhas 99 vidas isso ocorreu. Isso tudo está se tornando uma variável. Por que os zumbis estão mudando? Eu tenho um chute que é por minha causa. E nos mostra a cena de que ficou à noite na cidade. E num local longe, podemos ver zumbis mutantes. E o Prota diz que pode sentir que os zumbis estão atrás dele. Por isso essa mudança. Diz também que os zumbis querem ele e a filha dele mortos. Ele não sabe se a existência dele e da filha dele incomodam os zumbis ou se ele simplesmente tem medo. Mas uma coisa é clara nisso tudo. Para os zumbis, o nosso Prota é uma variável. E nos mostra a cena dele, no meio da noite, naquela floresta, rodeado de zumbis. E então ele diz: então todos os zumbis dessa área estão nesse local? Bom trabalho, pois não tenho que sair procurando nenhum de vocês. Bem, vamos nos apressar, antes que minha filha acorde. E ele diz isso partindo uma escada em dois, e continua dizendo: Afinal, eu ainda tenho que cozinhar. Então todos os zumbis começam a avançar freneticamente em direção ao Prota, e acabam sendo brutalmente molestados pelo Prota e a escada dele, que não deixa nenhum zumbi chegar perto e joga todos para longe. Ele atravessa zumbis, corta zumbis e até mesmo causa traumatismo craniano, ou seja, o Prota é muito Batman. Um braço dele acaba sendo arrancado por um zumbi grande, mas o Prota não para de avançar nem por um segundo, um soco nos zumbis. E logo vemos que seu braço se regenera, enquanto o Prota se prepara para dar um soco, esbagaçando completamente o zumbi em sua frente. Os zumbis começam a sentir aquela pressão do impacto no solo e são arremessados para longe. E o Prota pula no ar e continua a atacar cada um deles brutalmente. Então ele continua se armando ainda mais com machadinhas, começa a jogar block fruits com os zumbis. Galerinha, eu vou dizer pra vocês, eu acho que o Prota aqui já bateu mais de 100 kills só nessa noite, tá? E com as machadinhas em mãos, ele continua avançando em direção àquele zumbi maluco que apareceu no começo. O mesmo tenta usar seus braços longos para alcançar o Prota. Mas felizmente, nosso Prota é muito bondoso e ensinou para ele a profundidade de um poço artesiano, colocando sua cara no chão. O Prota então finaliza ele decapitando-o, enquanto olha friamente para esses vermes inúteis. Marte, 6 da manhã. Eu estou inventando um horário. A filha do Prota ainda está dormindo, mas ao pouco ela acorda. Se espreguiça um pouco para lá e para cá, e então olha feliz para cima. E o pai dela, feliz, diz: Acordou, meu chuchuzinho?
com um prato de comida na mão. Não, na moral, esse é um pai do caralho, velho. Ainda cozinhou, colocou em formato de coração depois de passar a noite solando zumbi, velho. Deve estar com fome, certo? Coma tudo. Ela fica até confusa, tá ligado? E logo em seguida fica feliz em ver a comida em sua frente. E como seu pai cuida bem dela. Hum, exclama ela, feliz por ter acabado de comer. E então vemos uma conversa atrás da porta, que diz: O quê? Tá me zoando? É verdade, capitã. Aquele barulho que escutamos entre 1 e 5 da manhã. Você os escutou, certo? De acordo com a patrulha da manhã, todos os zumbis foram encontrados mortos. Isso é foda, né? Zumbi já tá morto, então é meio ambíguo isso aí. Como isso é possível? Eles lutaram com eles mesmos ou algo do tipo? Nem eu acreditei, senhora, mas eu vi com meus próprios olhos. E ela pensa: todos esses zumbis mortos em apenas 4 horas? Como isso é possível? Ah, nossa, chegou um cara no bunker que destrói um zumbi com a mão. Como será que é possível? Como, minha velha soldada? Me diga. Espera, isso significa. E ela dá ordem para ele juntar todos. E ele diz: Capitã, a partir desse momento vamos começar a operação para sair do mercado. Então um dos cidadãos dentro do prédio fala: Ora, então é verdade? Aqueles zumbis malditos, não vejo nenhum deles lá fora. Então todos eles desapareceram? Eu escutei os soldados conversando entre si. Não dá mais para ouvir esse som. Eba, todos os zumbis sumiram! Estamos seguros! Tolos inocentes. Papis, acho que os zumbis realmente sumiram, diz a filha do Prota. E então vemos ele colocando um capacete de segurança nela. Dame, preste atenção. Mais tarde, não importa o que aconteça, não tire esse capacete. Ué, como assim mais tarde? Então a capitã chega em cena com um megafone em sua mão. Esta manhã, por motivos desconhecidos, identificamos que todos os zumbis foram mortos. Oh, é verdade! Estamos a salvo! Entretanto, vamos estar evacuando. Agora mesmo! Evacuar? Por quê? Eu escutei errado por acaso? Não, escutou certo. Mas por que evacuar se todos os zumbis estão mortos? Ela então nos diz que 3 dias atrás, antes de perder contato com o rádio, ela estava mantendo contato com uma unidade próximo deles, que era a segunda Brigada de Infantaria Mecanizada. Supostamente a única brigada na região que eles estão agora. Mais importante que isso é que eles ainda aceitam civis, ou seja, muito importante, além, é claro, de terem veículos blindados em sua posse. Todos entram em pânico e o cara lá atrás pergunta se ela tá ficando doida, afinal quer sair apenas por uma ligação, e a mulher da frente com a camisa da Lacoste e com o rabo para trás diz que pode ser tudo mentira. E a Viúva Negra tenta acalmar os ânimos do pessoal, dizendo que ela conhece bem o que tá do outro lado. A.K.A. Gavião Azul. Se for essa pessoa, ela confia plenamente nele. Mas que baboseira! Tá querendo nos colocar em risco por causa de uma ligação de 3 dias atrás? Isso é suicídio! Temos que ir agora. Se mais zumbis aparecerem, não iremos desistir. E o cara na frente dela diz que nem fudendo, os zumbis não vão mais aparecer. Aí um bocó da frente diz: Olha, eu já sabia que isso iria acontecer. Esse tipo de decisão emocional e idiota. Se fosse um homem como líder, acha que isso iria acontecer? E ela fica pistola, velho. O quê? E então vemos o majestoso pé do Prota. E ele fala: Não, os zumbis vão voltar sim. E o cara da Nike fala pra ele: Por que está agindo como se soubesse? E aí ela fala, a capitã: Experiente? Aí o outro cara: Experiente? E o cara da Nike fica assustado. Então o Prota fala que se ele ficar ali, vai basicamente estar se servindo de bandeja para os zumbis. E pergunta pra ele se isso é viver. Se ficar aqui, meu jovem, é só esperar pela morte. Painho, o que houve? O cara fica sem entender, tá? Ele não tem reação mesmo. E o outro cara pergunta: Mas se formos, pode garantir que vamos sair vivos? Não posso garantir nada. E o outro cara diz que: Tá vendo só? É tudo da boca pra fora. Me deixe fazer uma pergunta então. Você não quer seguir os soldados e sobreviver sem a ajuda deles? Acha que consegue? E aí todo mundo fica pensativo, velho. Obviamente, né? Porque eles são um bando de cagaço. Se viu é merda, velho. Aí depois um raio de lucidez bate neles. E eles dizem: Ah, realmente a Capitã Chá está certa. Sem os soldados estamos mortos. Vamos, a única razão de termos sobrevivido é por causa deles. Meu Jesus, se eu perceber agora. Meu Deus. Vamos que bora, bora confiar neles. E ela fica pensando que em apenas um instante e sem esforço algum, ela mudou a opinião de todos. E depois ela se pergunta: quem caralhos é esse cara? Não precisa me agradecer. Já estou bastante acostumado a convencer pessoas em situações difíceis. Honestamente, isso é apenas para proteger a minha filha e eu. Se for você, capitã, sei que você vai dar conta. E ela fica sem palavras, amando o Prota loucamente. Então ela fecha os olhos e depois diz: Vamos evacuar agora!
Eu, Charriere, garantirei que todos saiam daqui vivos! E então vemos a caravana de soldados e os civis nos ônibus. Estão passando pelas ruas lentamente e observando tudo ao redor para ver se tem zumbis. E vemos a filha do Prota, irritado no banco, com o capacete ainda, como ele sugeriu. Aparentemente já avançaram bastante desde o shopping. Atravessar o rio Han depois de tudo isso é meio estranho. Fique atento, seu bosta. É apenas o começo. E então o soldado do ônibus diz: Sargento Shin! Zumbis. Muitos zumbis. Os zumbis apareceram. Iniciar a operação. Civis e time C vão para a direita. Nós vamos para a esquerda. Primeira característica dos zumbis: sua audição é seu instinto mais aguçado. E então os soldados começam a jogar latinhas para fazer muito barulho pelaquela região. E algumas caem até nos zumbis. E está dando certo, os zumbis começam a perseguir o carro deles freneticamente. Funcionou! Eles estão nos seguindo! Mantenha a distância e não deixe eles chegarem perto. Mas, capitã, tem zumbi pra caralho! Vamos ser pegos se continuarmos assim! Vamos para a ponte! E então vemos que eles estão chegando bem próximo da beira da ponte, que está quebrada no meio. Segunda característica dos zumbis: não importa a situação, eles sempre seguem reto atrás de humanos. Agora! E aqui vemos que o cara realmente é formado em Need for Speed, pois ele dá uma rabiada, como diziam na minha terra, frenética, fazendo com que o carro desvie e os zumbis continuem pegando reto pelaquela direção. Os zumbis então começam a olhar para eles, mas logo são solados pelo capô do carro e começam a voar para todos os lados. Os zumbis então param e então nos é revelada a terceira característica deles. A retaguarda deles é a sua fraqueza. E então vemos o Prota chegando em um fucking rolo compressor, passando por cima de tudo e todos. E ele manda uma frase muito boa: Delivery a caminho! Rolo compressor, uma máquina enorme capaz de esmagar tudo com a sua enorme pressão. O rei dos veículos de construção. E continuando, vemos o Prota passando por cima de todos os zumbis possível. Eles continuam gemendo e gritando de todos os lados. E até os soldados ficam olhando para aquilo incrédulos, pois começa a voar zumbi para tudo quanto é lado, fanservice. E então nos mostra o time C e o ônibus de civis. E dentro dele, a filha do Prota ainda está lá. Por que tinha que ser você, pai? Ninguém mais conseguiria. Não vou te abandonar, não se preocupe. E se os soldados perceberem algo estranho sobre você? Dentro do ônibus, então, ela olha para fora e diz: Os soldados voltaram. E continuando a lembrança, o pai dela diz apenas para ela não se preocupar, pois ele vai ser um suporte. Não se preocupe, não vou deixar ninguém descobrir. Então vemos uma cena muito icônica, velho. Ela olhando pro pai dela, que tá dirigindo, fucking rolo compressor com um monte de soldado em cima. Não, é muito boa essa cena. Meu Deus do céu. Todos atrás de mim! Certo. É uma ordem que não dá para recusar. E então vemos que alguns zumbis remanescentes continuam correndo atrás deles e acabam sendo brutalmente molestados pelo rolo compressor, sem problema algum. Vamos chegar lá de uma vez! Corta então para a cena já deles no meio de uma floresta, parecendo na verdade um parque. E tá tudo correndo bem até então, todos sendo liderados pelo rolo compressor. Ó, é isso que eu tô falando, pô. Ela pertinho do Prota. Isso aí vai sair, pô. Conseguimos! 18:45. Essa é a brigada da infantaria mecanizada. Conseguimos chegar! Então vemos o pensamento do Prota explicando que essa brigada é uma unidade que sobreviveu por muito tempo durante as vidas passadas dele, com uma liderança forte. Um dos pontos de controle que é essencial passar para chegar até o ponto mais seguro de todos em Daejeon. E o Prota continuou pensando que para chegar aqui em apenas 8 dias foi um recorde de velocidade. Ele nunca tinha conseguido isso antes. Mas não posso me dar ao luxo de relaxar. Se agir sem ter cuidado somente porque fiquei mais forte, Dami ficará em risco. Irei seguir à risca a rota que se provou mais segura nas minhas vidas passadas. Isso foi incrível, senhor experiente. Sendo bem sincero, estava preocupado em ter você no time. Mas você salvou nossas vidas. Achamos aquele rolo compressor, mas nenhum de nós ousou dirigir. Por acaso você já trabalhou em construção? Não, apenas aprender a dirigir. Quanto mais se sabe, mais fácil é de sobreviver. Fato. Estou feliz que chegamos em segurança. E ela então agradece o Prota, dizendo muito obrigado. Ele então sacaneando ela, pergunta: O que você falou? E ela diz: Muito. E ele diz: Não, depois disso. Calado! Bem-vinda, Capitã Charriere. Estávamos à sua espera. Vocês me conhecem? Sim, fomos informados. Coronel Chá disse que alguém do seu calibre chegaria hoje. Ele falou isso? Sim. Falou que uma oficial feminina teimosa iria chegar causando. E todos os soldados atrás dela começam a rir, cara. Onde está o Coronel Chá? Ah, ele está no portão traseiro. E vemos o Prota falando com sua filha. Alguns zumbis acabaram aparecendo. E ela fica já surpresa. Caralho, mais zumbis? Ele foi cuidar disso pessoalmente, com tropas.
Aí o soldado diz que não, e ela diz que a idade chega para todos. E então o soldado fala: "Não, não é isso. O coronel foi sozinho. Não, esse cara é insano, desgraçado. Foi sozinho contra os zumbis, velho." Brigada no portão traseiro. 37 minutos e 27 segundos se passaram. Coronel, esse é o novo recorde. E então vemos o coronel imponente falar: Como sempre falo, machados são melhores que armas. É bem mais satisfatório cortar eles eu mesmo. Acho que foi daqui que o Prota pegou aquela ideia do machado no capítulo anterior. E aqui nos mostra toda a caixa de apresentação do soldado. E nos mostra que o codinome dele é Gavião Azul. E os soldados lá em cima dizem para ele usar uma arma da próxima vez, com medo dele ser mordido. E ele começa a rir. Mordido? Eu? Por aquelas coisas? Uahahaha. Quando chegarem ao meu nível, vocês enxergarão como o dia. Sei exatamente a capacidade de luta de cada um deles. E vocês deveriam saber que, com suas habilidades de combate, vocês iriam mais me atrapalhar do que ajudar. E então o soldado fala: Precisava disso? Enquanto o outro diz: Estou ofendido, mas não posso argumentar contra nada. É real. Minha nossa, minhas juntas, a idade chega para todos, como falam. Em vez desses impressáveis, não poderia aparecer alguém decente? E os soldados dizem: E podemos te ouvir, viu? Então ele nota que tem um zumbi ainda vivo atrás dele. Ainda está vivo, chocolate branco. Olha o rolo compressor! E então o Prota passa por cima dele. Que coisa é essa? E o soldado já fica na posição de combate. E ele olha para o cara que está dirigindo e fica espantado. E lembra das palavras que acabou de dizer. Quando chegarem ao meu nível, vocês enxergam claro como o dia. O quão poderoso eles são. Olá, me chamo Ryu. Vim junto com a capitã Charriere. Escutei sobre a situação e pensei que poderia ajudar. E então o coronel já começa a avançar na direção do Prota sem hesitar. E desfere uma machadada na direção dele. Coronel, você tá doido? Não pode atacar civis. O quê? Taca-me sério. Não, isso aqui foi minha reação real, tá ligado? Puta merda, eu vi isso aqui agora, meu Deus. Como isso é possível? Se perguntam os soldados que estão olhando de fundo. Então o coronel manda correrem para dentro e ligarem um alarme de emergência. Esse cara é um monstro. Seus olhos não podem ser enganados, coronel. Coronel Chapungo. E após dizer isso, o coronel olha para ele e diz: O quê? E então o Prota estilhaça o machado na mão do coronel. E o Prota continua dizendo que ele deve ficar ali não importa o quê, mas parece que vai ter que convencer o coronel primeiro. Mas acho que palavras não vão bastar. Me deixe te convencer da maneira que você mais gosta. E então vemos o Prota ficar em posição de combate. E galera, esse aqui foi o final desse capítulo, tá? A continuação desse manhwa, que parece ser muito bom, vai vir em breve. E tudo depende do quê? Do feedback de vocês. Comente aí, gostei pra caramba, se você chegou até o final. Assim saberemos que seu feedback foi totalmente positivo e vamos trazer o quanto antes. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Então você tá dizendo que quer lutar comigo agora? Eu já vi muitos desgraçados malucos na minha vida. Mas como sabia que eu estava interessado nesse tipo de merda? E então ele pula em direção ao Prota ferozmente. E então vemos o alerta: código vermelho, todos os civis evacuem agora para o abrigo. Código vermelho? O que está acontecendo? Bom, não tenho certeza, mas siga em frente com os procedimentos, apenas isso. Você é a Capitã Chá? Capitão, pode explicar o que está acontecendo? E então o capitão aponta a arma diretamente para ela. E ela fica se perguntando para E então o capitão aponta a arma diretamente para ela, que pergunta para ele o que está acontecendo. E aí ele fala que o monstro que atacou o coronel deles no portão traseiro mencionou o nome dela. E ela fica surpresa, perguntando de que monstro ele está falando. Ryu Minseo. Foi assim que ele se chamou. Então me diga, o que infernos é esse cara? E todo mundo fica lá sem saber o que tá acontecendo, sacou? E a garota fica surpresa e preocupada com o pai dela. E já cortamos pra cena da luta do Prota com esse cara que literalmente tá muito massa, velho. Luta do caralho dos dois. E o coronel diz: Uau, um soco fez isso com a parede? E você ainda diz que é humano? Ele fala enquanto chuta o nosso Prota, que prontamente defende o golpe com os dois braços. Porém, ele é jetado pra fora do ringue, tá ligado? E já tá de novo em cima do cara. Lá ele, preparando o soco para desferir na cabecinha dele. O cara então vira rapidão, tá ligado? Antes que o Prota pudesse fazer alguma coisa de verdade. E por um tris, ele consegue se esquivar, mas ele fica impressionado com a velocidade dele. Porém, ele não é pouca bosta, então logo dá um soco em nosso Prota. Logo após dar esse soco, ele segura o colarinho do nosso Prota e pergunta se o Prota tá zoando ele por acaso. Esse soco de agora, você estava se segurando, por acaso está pegando leve comigo? Sim, estava. O que disse, seu arrombado insolente? Porque se eu for com tudo, eu posso acabar te matando. O coronel já tem aquela estranha cena, tá ligado? Com os olhos sombreados, que a pessoa fica assim, porra, velho, eu sou um merda, meu irmão. E o coronel então pensa que ele estava certo, tá ligado?
Porque desde que começaram a lutar, cada célula do corpo dele diz que ele é completamente perigoso e que o coronel nunca iria poder vencê-lo, conseguindo sentir a lacuna colossal de poder que há entre ele e essa fera em sua frente. O que é isso? O que exatamente você quer? Eu quero a sua proteção. E então o coronel cai na gargalhada e pergunta depois: é sério isso? Um monstro como você precisaria da minha proteção para quê? Não sou eu que preciso de proteção, é a minha filha, minha preciosa filha. Por favor, deixe minha filha, eu e as pessoas que estão comigo ficarem nessa brigada. E o Prota se ajoelha em frente a ele, dizendo que se ele concordar, o Prota faria qualquer coisa para ele. Naquela noite, vemos o interior do abrigo civil e provavelmente o coronel concordou. E os carinhas estão murmurando lá dentro. Você ouviu mais cedo, certo? Sim, ele definitivamente disse monstro. Ele me aterroriza desde o mercado, seus olhos vermelhos me assustam. Ele não disse que era falta de melanina? Pense nisso, zumbis têm olhos vermelhos. Então ele na verdade é um zumbi? E corta para a cena do Prota, todo acorrentado, aparentemente meio melancólico. E então ele lembrando da conversa de mais cedo, em que o coronel disse: certo, vou permitir que as pessoas que você trouxe fiquem nessa brigada. Mas o problema é você. Como posso confiar em alguém tão perigoso quanto você? E o Prota responde para ele: isolamento. Isolamento? Como assim? Se você não confia em mim, basta me prender sozinho em um confinamento solitário. Não importa quanto tempo leve, eu vou provar que não sou uma ameaça. E então vemos alguém chegar na janela, que provavelmente é a filha do Prota. Tcharam! Diz ela. Dami, você está bem? Eu? Claro que eu estou bem. Então ela diz que quando o alerta foi revogado, os soldados cuidaram bem deles, tá ligado? E que ela até conseguiu permissão para vir até aí, quando ela está. Ela disse também que o abrigo estava muito apertado. E o Prota então diz: me desculpe. E ela fica surpresa, se perguntando o porquê disso. Eu prometi que não ia chamar mais atenção, mas quebrei essa promessa de novo, Dami. Você deve estar bem desapontada comigo, certo? E então ela dá um pequeno cascudo no pai dela. Na minha época, isso aí já era motivo pra chinelada pesada, viu? Se não fosse por você, pai, eu e os outros não teríamos chegado aqui em segurança. Então erga sua cabeça, não importa o que os outros digam. Eu confio em você, pai. E então o Prota abre um sorriso de canto a canto. E fica feliz em ouvir isso. Ah, eu preciso ir. Tem um toque de recolher às 22. Se eu me atrasar, vou levar uma bronca. Durma bem, pai. Durma bem, Dami. E então vemos ela indo embora do local, correndo feliz. E o pai dela, olhando para cima, também está feliz agora. Só que mostra que ela está um pouco triste e até derrama uma lágrima no chão. E vemos ela então enxugando um pouco suas lágrimas. E o Prota nessa situação também fica desapontado, um pouco triste por estar preso e longe de sua filha. E então vemos alguém se aproximar do local. O coronel está te procurando. Mano, como é que o coronel tá procurando ele se ele mesmo que colocou o cara em confinamento? E então vemos o braço completamente cheio de veias do coronel apontando para um canto marcado como Estação Cuba. Cuba o quê? Gubadal? Será que porra é essa? Múltiplos sobreviventes. E ele está explicando que minutos atrás os sensores deles capturaram múltiplos sobreviventes naquela região que eu mostrei, que eu não vou me atrever a dizer o nome errado de novo. E junto deles tem outra frequência estranha não identificada. Ou seja, provavelmente são zumbis, tá? Velocidade é essencial nessa situação. Mandar muitas tropas poderia nos atrasar. Por isso estou mandando um time de elite. Eu mesmo e você. É, galera, agora meus dois brabos lutando lado a lado contra uma horda de zumbis. Eu quero muito ver isso, tomara que seja verdade. Você disse antes, não foi, que faria qualquer coisa pela sua filha. Pode provar isso agora? E então Proto, sem esforço algum, quebra todas aquelas correntes que estavam segurando ele. Quando partimos? Diz ele nessa pose imponente. E o coronel já abre um sorriso de canto a canto. Agora mesmo, diz o coronel. Eu adoro essas cenas, sabe? Que eles ficam, putz, muito bem desenhados, velho. Adorei essa arte. Operação Resgate da estação Gupabal começar. E já nos mostra a noite na cidade. Vemos que muitas coisas estão destruídas no local. Ah, Buba, tem um bebê por aqui. E os vários sobreviventes que tem nos é revelado. Deion, não faça isso! E o cara de laranja diz então que essa criança é muito barulhenta, que eles já estão desconfortáveis o bastante assim. E a velha de roxo então diz que é só um bebê e não tem noção do que tá acontecendo. E a garota, que é a mãe dele, diz: me desculpe, pobrezinho do bebê, velho. Muito fofo. E o bebê então olhando pra cima começa a apontar, querendo pegar alguma coisa no céu. E a mãe dele fica pensando: oxe, o que é isso, moleque? E então ela sente a pressão do caralho, tá ligado? E nesse local aqui, ó, que é a parte de cima de onde eles estão, aparece meio que a figura de um rosto na parede. E a mãe e o bebê começam a observar. Caralho, velho, esse rosto aqui é sinistro, menor. Isso aqui não é porra de um zumbi, não. Isso aqui é uma coisa pior. Porra, que zumbi. Meu Deus, sem palavras. Puta que pariu. E no meio da rua podemos escutar o rugido dos zumbis. Algo desse tipo, tá ligado?
Ué? Literalmente ele fez um Word de pergunta, tá ligado? Vendo essa luz chegando aí. E nada mais é do que nossos protas em um caminhão blindado, velho. Viu isso, Minseok? Minha caminhonete vence o seu rolo compressor em todos os quesitos. E eu, Prota, sem se importar porra nenhuma com isso, diz: sim, rolos compressores têm muito poder, mas uma caminhonete tem maior mobilidade. Eu estou falando sério aqui, velocidade é muito importante para essa operação. Existem duas variáveis envolvidas nessa operação. A primeira é o colapso. A entrada está completamente bloqueada e os trilhos de metrô também estão destruídos. E a segunda é esse desgraçado aqui, apontando para aquela onda sinistra que a gente viu no outro bagulho. E eu acho que é esse tipo de zumbi mutante, sei lá, alguma coisa, entrando na parede. Tem uma coisa desconhecida presa lá dentro com os sobreviventes daquela área. Ou seja, não podemos perder um único segundo que seja. E o Proto começa a ver também essas ondas aí, tá ligado? Muito loucão. Um tablet da Apple disfarçado. Felizmente, a ventilação da estação é largo bastante e está de fácil acesso. Vamos nos infiltrar pelo tubo de ventilação e resgatar os sobreviventes rapidamente. Esse é o núcleo dessa operação. Vamos garantir que cada pessoa lá dentro sai em segurança, entendeu? E o Prota diz não. E o cara olha pra ele com esse olhar aí bem louco. Essa missão vai falhar, diz o Prota. Você, o que você disse? Operação de resgate de Gumpabal. E então o Prota fala pro coronel que isso aí aconteceu em todas as vezes na tentativa passada dele, ok? Só que sempre de uma forma um pouco diferente, porém com o mesmo resultado. Ele então também afirma que o coronel tem as melhores estratégias, sacou? Mas o número de sobreviventes resgatados sempre foi zero. Porra, o braço do Prota é veiado, menor. E então já vemos alguém aqui, que é um dos sobreviventes, aquela mulher. Parece estar de cabeça para baixo. Caraca, menor, todos estão de cabeça para baixo, mais ou menos em uma teia de aranha gigante, sacou? Por que eu estou assim? O que está acontecendo? E então ela começa a balançar, preocupada porque não está com seu bebê. E após balançar muito, ela cai no chão. Porra, isso aí já é suficiente para quebrar uns ossinhos, viu? Senhorita, você está bem? E ela continua gritando o nome do seu bebê. E então ela olhando pro cara do laranja lá em cima, pergunta se ele viu a filha dela em algum lugar, porque ele conhecia ela, sacou? Como eu poderia saber? Eu nem sei como fui parar aqui em cima. O que estão fazendo? Se apressem e me desamarrem daqui. E aí vem uma velha roxa, tá ligado? Se aproximando do cara. Mano, eu acho que essa aqui é uma velha suspeita, velho. Essa porra deve ser uma aranha. E o cara vê ela chegando. Vovó Barulhenta, você aqui? O que está fazendo aí? Eita porra, menor, não! E ela revela sua verdadeira identidade. Um zumbi loucão, menor. Porra, e devora o cara numa só talagada. Meu Jesus do céu, velho. Terrível. Senhora, você ficou maluco? Os caras perguntando, depois ele vê ela virar um monstro, velho. Meu Jesus. Então o cara finalmente consegue descer ao solo, porém ele volta como um zumbi, sem metade da cabeça. E todos ali ficam completamente aterrorizados com isso. E então os outros zumbis começam a aparecer junto daquele. E todo mundo começa a correr em seguida. Por que tem zumbis aqui? Eu não sei, só corra! E nessa multidão a mulher continua desesperada atrás do seu bebê. E então ela escuta seu bebê falar, babá, alguma coisa assim, tá ligado? Nesse sentido. E ela para na hora. E olhando para o lado, ela vê uma estação de metrô. Ou, no caso, uma descida, né? Mas eu creio que seja para a estação de metrô. Ei, por que você está correndo para aí? E ela começa a ir na direção do bebê que ouviu. Esse lugar está bloqueado também, diz o cara lá em cima. Filho, o que está fazendo? Se afaste! Pai, na sua frente! E vemos um zumbi loucão sem a parte do corpo pulando em cima dos caras, tá ligado? E o bebê continua falando lá embaixo. E a mulher diz, sim, Daio, sei lá o nome do bebê. Mamãe tá aqui. E ela desce o mais rápido possível. Estou chegando, estou chegando. E então ela finalmente chega embaixo. Desespera totalmente ao ver o que vê. Pois seu lindo bebezinho acaba de virar um zumbi bombado. Pô, isso aí foi triste, velho, pra caralho. E tava devorando um cara, tá ligado? Pô, ficou gigante mesmo, velho. Meu Deus do céu, isso aqui é realmente minha surpresa, porque eu não tinha visto, não. Porra, o bebê virou uma aranha. Caraca, menor. E então o bebê gigante, aranha, começa a rugir, enquanto sua mãe está completamente paralisada, porque perdeu seu bem mais precioso. Não, é mentira. Isso não pode estar acontecendo. É só um sonho, diz ela, enquanto o bebê gigante, que também tá chorando, tá ligado? Aparentemente, já tá com ela em suas mãos. E então vemos alguma coisa muito louca, tá ligado? Atingindo o bebê gigante, sei lá das contas, e ele é jogado para trás. Cena do bebê sendo explodido e pegando fogo das, sei lá das quantas e gritando de dor, tá ligado? Porque realmente eu não sei o que tá acontecendo aqui, não. São muitas cenas, tá ligado? Misturadas. Muito louco. E tem esse cara aqui na frente, eu acho que é o Proto, ou então o coronel, sei lá. E então vemos a mulher de quatro no chão, completamente chorosa depois de ver o que acabou de ver. E o Proto então diz: Você tentou de todas as formas, mas nunca conseguiu salvar uma única pessoa. Em outras palavras, essa missão não pode ser completa com métodos humanos. E vemos que quem estava no meio do fogo queimando era o Prota, todo musculoso, em frente àquela mãe lá, que agora vai fazer um novo filho com o Prota. E então vemos um close no rosto do Prota, que tá farmando aura, e diz abaixo que o seu nome é Ryu Minsoku, eu esqueci o nome dele, Minsoku foi foda, velho, lá ele. Características, pai da Dami, traço especial, não humano.
Mano, característica é o pai da Dami, foda-se. E vemos então um título, Imitador de Peles, e mostrando aquela aranha bebê. Ou seja, galera, pelo nome, eu acho que a aranha tomou a forma do bebê só pra capturar mais sede, alguma coisa assim, sei lá. Que caça humanos, deixando eles inconscientes. Essa é a descrição do nosso prota para esse bicho gigante horrível. E também imitando seus rostos. Continua a descrição. E então o bicho gigante começa a gritar freneticamente. E então joga uma cusparada de teia na direção do nosso prota. Seu exoesqueleto é similar em estrutura a uma aranha de verdade, então é facilmente danificado quando exposta a altas temperaturas. E isso explica o prota tá pegando fogo. E então vemos um pontinho de fogo lá em cima, tá ligado? Que é o prota. E o carinha cuspindo a teia. E logo vemos ele no chão, garoto. E o Proto, ó, metendo um socão na cabeça dele. Em outras palavras, a sua fraqueza é oprimi-lo com chamas, não deixando ele atacar de forma alguma. E o Prota pegando fogo, continua atacando ele freneticamente. Mano, o engraçado é que o Prota, eu sei que ele é um zumbi modificado, mas porra, o cabelo também não tá pegando fogo. E assim matá-lo com um golpe. Pronto, e o Prota acho que já finalizou o zumbi, tá? E veio uma exclamação aí embaixo, né? Ah, é a mãe do bebê. E ela disse pra ele parar, sacou? Pare, não toque na minha filha. Ah, é uma garota, tá ligado? Ela é minha filha. Pronto, então olha pra aquele zumbi gigante, tá sacou? E ele abre a bocona cheia de dentes serrilhado, tá ligado? E começa a sugar o prota pra dentro da sua boca. E do nada a mãe começa a olhar pra cima, por algum motivo, tá ligado? E o prota tá indo mesmo na direção do zumbi que tá sugando ele. Ah, ela também tá sendo sugada. O prota então tenta se segurar, criando um pouco de tração. E o bicho continua sugando com mais e mais força. Até que o prota realmente tá bem abaixo dele. E parece que vai ser devorado. Não, e por essa cena aqui, realmente eu diria que ele vai ser devorado mesmo, tá? Mas se for, provavelmente vai matar de dentro pra fora. Ele, loucão aí, parece que tá apagando, sacou? Não importa o que os outros digam, eu confio em você, pai. Ele lembrando da noite passada. No caso, ainda é essa noite, sacou? Que não acabou a noite. Então erga sua cabeça. E ele realmente ergue sua cabeça. Putz, eu juro a tu, velho, eu pensei nisso com um pensamento intrusivo. Ele vai erguer a cabeça e bater no chão, mas eu não pensei no sentido pra isso. Só sei que ele fez, sacou? E ele repete isso novamente. E o monstro continua fazendo aquele bagulho, tá ligado? Com a boca. E não sei o que, mas parece que o monstro deu uma parada, sacou? No bagulho que o bagulho tava fazendo. E, putz, tá sendo esmagado? É, ele aparentemente tá sendo. Ah! O soco tá vindo de baixo. Agora eu saquei, sacou? Pô, um socão, velho. Na mandíbula do bicho, velho. Caraca, sinistro. Destruindo completamente sua cabeça. E fazendo o Prota farmar um pouco mais de aura. Como se não baixasse todos os outros capítulos, tá ligado? Ele farmando aura. Igual um condenado, velho. E o bebê gigante continua falando: Ah, Bubu, mãe. Então eu acho que realmente é o bebê, tá? Que virou esse zumbi gigante. Então o Prota fala: Não. Nem tente! E o zumbi gigante bebê, a aranha, sei lá das contas, continua sendo brutalmente molestado pelo nosso Prota de forma linda e honrosa. Caraca, velho, esse cenário aqui de luta em fogo é muito louco, sacou? Olha isso. E cuspindo fogo, o cara realmente toma outra forma. Parece um velho agora, um velho idoso. Esse choro repugnante é é o som que você deveria estar fazendo, diz o nosso prota. Daqui pra frente, a única coisa que vai sair da sua boca serão gritos. Não tem como, ver esse prota farma aura demais. Puta que pariu, Zi. Eu tô curtindo pra caralho esse manhwa, sacou? Pô, vou mostrar aqui assim pra vocês enquanto falo. Porque, tipo assim, é muito zica, tá ligado? Eu tô gostando um pouco da premissa. Tá certo que ele faz um clichêzão, tá? Que ele voltando no tempo e passa, sei lá das quantas. Mas eu tô achando muito foda, pô. Porque, tipo assim, é uma premissa que todo mundo já fez, volta no tempo, pá. Mas é diferente, sacou? Tipo, tem zumbi, tem essas coisas. Eu achei legal. Eu tô achando bacana até então. E corta pra uma cena, tá ligado? Que tem muitos zumbis tentando entrar em uma porta, em um local. E vemos então que quem tá segurando a porta são os sobreviventes daquela hora. Se eles passarem por aqui, estamos mortos! Segurem com mais força! Eles são realmente zumbis. Eles não fazem barulho e seus rostos são grotescos demais. Cala a boca e continua segurando a porta, nerd! Ele não falou nerd, mas eu queria acrescentar na frase, então acrescentei. E então o cara que chamou outro de nerd, na minha imaginação, percebe alguma coisa no ar. Não no ar, literalmente, tá? Mas tipo assim, alguma coisa tá acontecendo. Puta que pariu, não, era realmente no ar, sacou? Eles começam a tossir do nada. Fumaça, alguma coisa pegou fogo. Acabou, vamos todos morrer. Parem de falar essas coisas. Pai, o que foi? Não consegue sentir? Os movimentos deles pararam. E então vemos que as portas já não está sendo mais empurrada. E eles se protegem ficando longe um pouco da porta. A porta quebrou! Pai, cuidado! Quem? Quem quebrou a porta? Você! Quem é você? Aí, ó, o zumbizão, ó, aquela mulher lá. Porra, velho, esse zumbi é muito foda, puta que pariu. Vimos que atrás do Prota, todos os outros zumbis já foram brutalmente molestados. Da forma que a gente gosta, né? Zumbi sendo molestado é de praxe, é perfeito. Operação Resgate
a estação Gupabal, velho. E então também nos é mostrado um pouco longe dali, mas não tão longe assim, o carinha lá, tá? O coronel. Cara, velho, abre um sorrisão maroto, velho. Ficou feliz com a ajuda do Prota, tá ligado? Mano, queira ou não, você vir no futuro e saber as coisas que acontecer é do caralho, porque você sabe, tá ligado? Número de sobreviventes, 37. Ou seja, de 0 passou pra 37 só por causa da ajuda do Prota, velho. Só porque ele viajou no tempo milhões e milhões de vezes. Muito útil. Um espaço completamente selado com escapatórias para os zumbis. Mano, eu acho que isso que ele tá segurando é um espelho. Eu não sei direito, né? Então acontece algum barulho estranho, ou sei lá o que esse cara sente, tá ligado, no seu rosto. Opa, olha aí, pô. O bebê tá aqui mesmo. Então aquele bicho tá só imitando o bebezinho, tá? Muito louco, muito louco. Foram resgatadas quase 40 pessoas dentro dessa ala. Um verdadeiro milagre, diz o Prota. Ou o narrador, sei lá, que tá falando agora, mas sei que é esse que tá sendo dito. E então meu pai ficou completamente conhecido como o milagreiro. Não, puta merda, o milagreiro é foda, velho. Aí, ó, eu já cheguei, ele tá com um corpo mais normal, sacou na frente de todo mundo aplaudindo o cara, da noite pro dia. 2 capítulos de manhwa, pô, e ele já é consagrado como herói. E, mano, olha essa referência, velho. Ele com a mãozinha levantada, isso aqui é muito cristão, velho, muito cristianismo, pô. Isso aqui é uma referência clássica, pô. Quem não percebeu, não percebeu. Eu pensei que você era estranho, mas não nesse nível. Você foi incrível, senhor. E a garota fica coçando a bochecha pensando, eu vou torar ele. Sim, galera, sim, já se passaram 8 capítulos e eu ainda tô com meu chip em dia, sacou? Eu quero que ela fique com o cara e pronto. Você passou com nota máxima, está aprovado, agora eu confio em você, meu novo cachorro, quer dizer, soldado amigo. E pronto, olha pra ele um pouco feliz, tá? Porque agora não vai ser mais, tipo, trancado numa sala sozinho, sacou? Mano, é muito louco, todo mundo amando ele da noite pro dia, velho. Do Neida. Minha filha, pai. Aperto de mãos e um abraço muito confortável entre pai e filha. Uma coisa que eu acho forte também é que o corpo dele tá, tipo, não é azulzão, sacou? Quando ele tá assim, normal. Relatório da operação de resgate da estação Gupabal. Número total de pessoas 52. Número de mortes 15. Feridos 12. Sobreviventes total 37. Missão completa. E vemos todo mundo aquela noite comemorando tranquilamente. Muito felizes mesmo. E até o bebezinho, velho, muito fofinho, velho. E então o cara tá tomando uma referência à escola, sacou? Desde a primeira vez que te vi, eu percebi que você poderia ter algum valor. Mas não esperava que fosse sair tão bem. Estarei contando com você, Ryu, sobrenome que eu sempre esqueço. Em dias assim, precisamos beber a noite toda. Mas vamos manter as coisas simples, ok? Se só nós dois ficamos bêbados, os outros vão se sentir excluídos. E vemos aqui as homenagens para quem morreu. Vamos brindar por aqueles que deixaram esse inferno primeiro. E por nós, que vamos sobreviver até o fim. E então Prota brinda com ele friamente. E olha pro canto. Aparentemente ele tá pensativo. Por que você não me pergunta? E o coronel fica sem entender, né? Por que eu sabia que sua operação ia falhar? Por que eu tenho poderes assim? Não está curioso? Não, o Prota levantou uma pergunta do caralho, tá ligado? Eu estaria super curioso nessa hora. Eu sei. E o Proto pensou, o quê? Observação. E o Proto, hã? Não me importo com a sua história. O que importa nesse inferno é a vontade de salvar as pessoas. Para as famílias aqui, isso é tudo que precisamos. E o Prota ri, com um pouco de felicidade, sacou? Porque nota que o cara é simples, sacou? Só quer salvar todo mundo. Você mudou, coronel. O que isso quer dizer? Ah, então me deixe perguntar uma coisa. Sim, pode falar. Você me disse que seu destino era da Egeon, certo? Então por que ainda está aqui? Com sua habilidade já poderia ter chegado lá. Eu tenho um trabalho a fazer nessa brigada. E o coronel já pergunta: como assim, trabalho? E aí ele diz: e sempre que eu corri para lá sozinho, e nos mostra a cena da filha dele morrendo em sua frente. O resultado nunca foi bom. Está falando da sua filha, certo? Como você sabe? Consigo saber só de olhar. A coisa mais próxima desse mundo e menos disposta a obedecer são os filhos. Aliás, cadê a Capitã Chá? Para onde ela foi? E o capitão fica pensando, tá ligado, um pouco. Ele bebe tudo, entorna tudo, tá ligado? E o cara fica surpreso. Por que ele tá fazendo isso? Pai, mais cerveja aqui. E o cara perguntando, o quê? Vou dormir primeiro, me sinto cansada hoje. E então ele diz pro capitão que vai sair um momento. E ela diz, tá tudo bem, eu não sou uma criança. Está escuro, eu vou te ajudar a chegar lá. E então ele sai de cena com sua filha. Feliz, aparentemente. Ele consegue fazer uma cara assim também? Um pai é um pai, afinal. Ser jovem é legal. Da região. Me desculpe, Ryu Minsoki. Minsoki não, porra. É Minseoki. Não vou. Não vai ser fácil te deixar aí. É porque o cara é um ajudante do caralho, né? Graças a você eu posso planejar aquilo de novo, que não é revelado pra nós o que é aquilo. O plano desse coronel. Comandante! Trouxe a cerveja? E então o comandante já nota algo estranho no ar na hora, sacou? E o cara tá azul. Ou seja, provavelmente ele foi mordido por algum zumbi. Azul pra gente, né, que tá vendo. Pra ele tá normal, provavelmente. Nós temos um problema! E o Prota e a filha vão andando calmamente pela base. Então o Prota olha pra menina e pensa no que o coronel disse.
A coisa mais próxima do mundo, porém a menos disposta a obedecer de fato, são os filhos. Dami, eu quero te perguntar uma coisa. Não está com medo do seu pai? Eu não pareço como era antes. E mesmo assim você me aceitou como seu pai sem hesitar. Dami, você está com medo de mim? Estou com medo, diz ela e o Prota fica surpreso, sacou? Eu fiquei com medo a cada dia. Medo que você me mataria também, mas sabe, é difícil demais continuar fingindo. Então me diga, onde está o meu verdadeiro pai, seu desgraçado monstruoso? Porra, isso aí foi inesperado pra caralho, velho. Muito inesperado. Pai. Ah tá, galera, foi só um pensamento do Prota. Porra, eu achei que era real. Não, que droga, velho. O que está fazendo? No que está pensando tanto? Não é nada, minha filha. Seu desgraçado, pensou em coisa pra me trollar. O leitor. Oh, que chato. Suas tosses parecem ruins. Você está bem? Não, não sei. Elas não param. Ah, você deveria ter vestido algo mais quente. Vá pra dentro, vou trazer alguns remédios. E então Prota sente a presença monstruosa. Hildami! Alguém chama ela. Porra, o Prota já tá pulando na direção da filha dele? Hã? Como assim? Não, agora eu não tô entendendo porra nenhuma, tá ligado? E ele deu um soco em alguma coisa no ar, sei lá, essa cena aqui eu não consegui identificar não, tá ligado? Pai, o que foi que aconteceu? E ele olha pra mão dele. Isso é... Eita caralho! Mosquitos zumbis, velho! E o Proto olha assustado pra frente. E a filha dele também tá bem assustada. Código preto ativado! E a filha dele e ele se assustam pra caralho. Evacuem imediatamente! Isso não é uma simulação! E vemos então o carinha lá, que chegou no coronel. E ele realmente virou um zumbi abestado, menor. Dentro da ponte, zumbi detectado. E assim chegamos ao fim de mais um review de Manhwa. Cara, eu tô amando esse manhwa, tá? E provavelmente eu vou trazer logo os outros capítulos dele no futuro. Se você curtiu, considere se inscrever aqui pra gente continuar acompanhando essa história incrível e várias outras. Deixe alguma sugestão de manhwa que você tá com preguiça de ler. Manda pra mim que o pai lê. Então, até o próximo vídeo. Fui!